boa tarde. Nós queremos acolher todas as pessoas que por aqui vieram e estão aqui conosco, ou vão assistir posteriormente essa live, que nós estamos celebrando os 10 anos da primeira edição dos livros do Catolicismo Midiático, da Brenda Carrando, e a Religião e Juventude, os Novos Carismáticos, de Flávio Munhoz Sofiati. São duas pessoas que se dedicam ao estudo da religião, e hoje, nessa live, nós vamos conversar um pouco com eles sobre essas obras e o contexto, essas duas obras e o contexto, né? Então, primeiro a gente vai apresentar com quem nós vamos conversar, né? Primeiro eu quero apresentar para vocês a professora Brenda. A professora Brenda sumiu aqui. Eu acho que ela caiu aqui, então eu acho que a gente dá sequência até ela voltar. Acho que foi isso, né, Marcos? A Brenda deve ter... A Carmen caiu, né? A chamada dela, não foi? Voltou agora. Foi. Voltou, Carmen. Voltou, né? O Flávio, eu estou aqui sem a informação e apresentou, pode deixar. Eu quero apresentar para vocês a doutora Brenda, né? Ela é doutora em Ciências Sociais, ela atua como professora e pesquisadora do Departamento de Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas, é professora pesquisadora do Programa de Apoio à Pesquisa Docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela coordena o Laboratório de Antropologia da Religião LAR da Unicamp, é vice-líder do Grupo de Pesquisa Gênero, Religião e Política, da PUC de São Paulo, pesquisa em andamento, ela tem o sionismo cristão, congregações religiosas femininas na América Latina, feminismo, o Papa Francisco e evangélico. E o Flávio Sofiati, ele é doutor em Ciências Sociais, mestre, estudou a juventude, tanto no mestrado como no doutorado, e também no pós-doutorado. Ele é um pesquisador de juventude e religião, participa do núcleo NER, é esse que hoje nos acolhe para essa live e essa conversa. O núcleo de religião é Carlos Rodrigues Brandão. Então, é esse grupo, esse núcleo, que essas pessoas que acolhe você para dialogar sobre essas duas obras. E a gente quer conversar, nesse primeiro momento, sobre o contexto. Queremos perguntar para tanto a professora Brenda como para o professor Flávio, um pouco sobre o contexto dessas obras, há 10 anos atrás, quando elas foram pesquisadas, produzidas, essas pesquisas, qual era esse contexto que originou essas duas obras, né? Se vocês pudessem comentar, dizer para nós um pouco sobre esse momento que essas pesquisas foram produzidas. Podemos começar com a Brenda? Podemos. Eu gostaria de iniciar esta conversa compartilhando com vocês um pouco do trabalho que se faz. Eu estou aqui compartilhando a tela com vocês e eu estou trabalhando aqui no LAR, que é o Laboratório de Antropologia da Religião,
E aqui nós temos trabalhado também as questões sobre catolicismo. Eu trago um pouco este site para que as pessoas interessadas, além da complementação do trabalho que eu realizo como professora, como pesquisadora nas temáticas que Carmen já apresentou, apresentar para vocês este repositório imenso de materiais que nós temos sobre questões de catolicismo no lar. O laboratório, ele tem várias linhas de pesquisa, e uma das linhas de pesquisa que nós temos é sobre as questões de espaço público, religião e espaço público. Trabalhamos também com religião e meio ambiente, e este espaço tem discutido, por isso que em algum momento desta apresentação eu vou remeter a que tipo de trabalho nós estamos fazendo em este momento e como é que nós estamos discutindo o catolicismo hoje e qual que seria a novidade em este sentido de nossas propostas. Vocês podem observar, aqui estão todos os pesquisadores do lar e nossas linhas de pesquisa, como que elas se relacionam com as diferentes atividades que o próprio grupo realiza. Então, fica aí como uma dica para vocês realmente poderem trabalhar e as diferentes linhas de trabalho e linhas de trabalho que nós temos realizado aqui entre nós. Então, eu começava aqui querendo compartilhar isto com vocês, porque sempre pode ser uma temática que interesse a mais de alguma pessoa e nós podemos discutir a partir desse material também que está disponível no Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp. Dito isto, a pergunta que Carmen nos faz, e que eu acho que é uma pergunta básica e fundamental no início desta conversa, eu gostaria de colocar para vocês que a pesquisa do meu livro, Catolicismo Carismático, que na verdade é midiático, ele se realiza no final dos anos... na década dos anos 2000, por isso que a gente pode dizer que são 10 anos da publicação do livro, mas, na verdade, ele recolhe todo o que estava acontecendo na década do ano 2000. O contexto que nós estávamos vivendo, se a gente coloca o contexto eclesial, nós estávamos na transição de pontificado. O pontificado era o pontificado do Papa Bento, início do pontificado de Bento XVI, que ele é eleito em 2005, o cardeal Ratzinger, a morte de João Paulo II, que obrigou eminentemente a esta troca de comando de direção na instituição católica. Nós estávamos também dentro da Igreja Católica em fase de processos de transição, com uma consolidação tanto dos grupos eclesiais de base da teologia da libertação, que viviam uma crise de visibilidade junto com a esquerda no mundo que tinha se deparado na década anterior. E nos anos 2000, o contexto eclesial da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, que nós conhecemos como setor progressista na Igreja Católica, ele estava consolidado na sua visibilidade, que estava atrelada às mudanças dentro do espectro ideológico político. Esquerda, queda do Muro de Berlim, que havia acontecido uma década antes. E no aspecto político, também na época, havia um novo projeto político, uma nova organização política. Nós tínhamos 2 governos petistas, 2002 e 2008, e então o setor progressista na Igreja Católica estava extremamente animado com essas vantagens políticas que se poderiam ter, que seria a visibilidade de um projeto progressista também, ganhando bandeiras enquanto a legislações, enquanto a políticas públicas. Então, o contexto eclesial era de transição de papado,
era de consolidação da presença e mudanças internas no setor progressista. E no setor político, nós estávamos em uma renovação completa e diferente de governo no Brasil, com uma marca de esquerda. Depois, nós temos também o contexto acadêmico. No contexto acadêmico, este projeto ele estava sendo desenvolvido, a igreja também estava sendo olhada a partir da multiplicidade de forma de pensar o catolicismo. Sempre foi, mas dentro da academia estava muito claro que algo estava sendo mudado dentro da Igreja Católica. E esse algo que estava sendo mudado se referia fundamentalmente à epistemologia que os cientistas sociais tinham na sua aproximação da maneira de analisar o setor progressista e o setor conservador da Igreja Católica. Então, eu acho que estas três grandes janelas, institucionalmente dentro do catolicismo, politicamente e a repercussão que isto tinha no catolicismo progressista, e epistemologicamente na academia, nós temos essas três janelas para ver como se pensava o catolicismo e em que condições intelectuais, contextuais, o livro e a pesquisa se produziam. É também importante dizer que havia mudanças internas dentro da própria maneira de entender o catolicismo, do próprio catolicismo. Os múltiplos, a instituição tinha um olhar para o setor progressista e o setor conservador, e aqui seria a renovação carismática, mas também internamente eles estavam em altas mudanças. Mas eu acho que isso na próxima pergunta a gente pode aprofundar quais que eram estas mudanças internas e que formulam uma tese. Flávio, você pode... Claro. contribuir? Obrigado, Carmen. Quero agradecer você, tá, por estar aqui conduzindo essa live. Agradecer o Marcus, que está aqui nos bastidores, né, mantendo as coisas em ordem. Prazer imenso estar aqui com a Brenda, né, que é parceira de pesquisa, referência para todos nós que pesquisamos religião na contemporaneidade. Então, prazer imenso. Eu vou dar um pouco sequência a essa questão e vou focar mais, a Brenda trouxe aí o contexto mais geral, eu vou focar um pouco no contexto acadêmico, do qual eu estava inserido no momento em que eu escrevi a tese que depois virou livro, e também um pouco o contexto do próprio ambiente que eu estudei, que foi o movimento carismático, tá bom? Dentro desses 5 minutinhos aqui que eu tenho direito nesse início para a gente conversar. Bem, eu queria contextualizar um pouco o meu ambiente acadêmico do momento, a partir de 4 referências que para mim foram fundamentais naquele momento da minha pesquisa sobre o catolicismo carismático e a relação com a juventude, né? O primeiro foi o meu orientador da tese, o Ulisses Negrão, né, que me deu todas as condições para fazer a pesquisa, para desenvolver a tese, com liberdade para a escolha teórico-metódica, e foi um verdadeiro parceiro de pesquisa naquele momento. Eu tive a sorte de, enfim, de estar com o Ulisses Negrão num momento que era já ali finalzinho da carreira dele. Então eu conheci ali alguém que já tinha toda uma experiência acumulada de décadas, né, de pesquisa sobre religião no campo da sociologia, e ao mesmo tempo alguém muito generoso, alguém que de fato me ajudou a colocar a mão na massa para fazer a pesquisa. Um outro autor que me ajudou muito foi o Leonildo Silveira Campos, que foi importante no momento ali da minha pesquisa, quando ele me ajudou de fato a fazer o recorte do que eu iria pesquisar. Porque quando eu comecei a pesquisar, eu comecei muito num trabalho comparativo do pentecostalismo no ambiente juvenil, então envolvia também evangélicos. E o Leonildo me disse, Flávio, você, enfim, foca aí no catolicismo, você já tem
um arcabouço aí já organizado. Então, enfim, enfatiza essa discussão sobre o catolicismo. Então, foi importantíssimo essa orientação, né, do Leonildo naquele momento. Bem, e mais outras duas referências que foram importantes. Uma delas, a Brenda, que está aqui com a gente, né? A Brenda foi alguém, assim, muito importante. Primeiro, que era meu referencial primordial para a pesquisa. A Brenda já tinha, enfim, aberto o caminho para pensar a renovação carismática católica no Brasil, né? Ela já era, desde aquele momento, uma referência importante. E que também me ajudou muito a transformar a tese no livro, né? O livro que a gente está celebrando um pouco hoje aqui. Ela foi a editora do livro, que foi publicado numa coleção que ela coordenava. Então, ela me ajudou a dar cara, né, transformar a tese em livro, enfim, dar uma cara de livro para a tese, enfim, condições de ser publicado, né? Então, alguém também que eu agradeço demais, que foi muito importante. E uma quarta pessoa foi a Eliane Martins Oliveira. A Eliane agora está um pouco distante da academia, mas foi alguém, assim, imprescindível para eu fazer meu trabalho de campo, para eu pensar as minhas estratégias de campo. Para vocês terem uma ideia da importância da Eliane, eu lembro que eu escrevi para ela, e na época era mais e-mail, né? Agora que tem o WhatsApp, você pode ligar para o telefone, tem esses planos que você consegue falar facilmente, mas, enfim, há 10, 15 anos não era tão fácil assim, e eu lembro que eu me comunicava muito com ela por e-mail. E, enfim, há poucos dias de eu fazer minha primeira incursão no campo, era uma atividade que eu iria acompanhar na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. Eu escrevi para ela e falei: Eliane, eu ainda não consegui definir minha estratégia. E eu lembro que ela me mandou 2 manuscritos dela, de textos que ela não tinha publicado ainda, falando da experiência dela na Canção Nova, da etnografia ali, né, do campo antropológico, né, da etnografia que ela tinha tentado desenvolver. E aqueles 2 textos que depois ela publicou foram fundamentais para eu pensar como que eu ia entrar ali naquele início, quais eram as minhas estratégias, quais eram as minhas ferramentas de trabalho de campo que eu iria utilizar naquele primeiro momento. E a coragem dela, né, enfim, essa sabedoria, essa generosidade dela me passar textos que ela não tinha nem publicado ainda, foi algo que me marcou muito, e foram muitas lições que ela deu. Uma delas é que produção de conhecimento é coletivo, e a gente não pode ter medo de partilhar conhecimento, não. E ela fez aquilo comigo no momento que eu precisava muito da ajuda dela. Então, esses 4, enfim, autores, né, de referência foram importantíssimos, né, ao longo da produção do livro. E enfim, com relação ao contexto, né, da minha pesquisa, tem 3 cenários e 3 personagens que, para eu fechar aqui nesses primeiros 5 minutos, foram importantes, né? Os cenários principais foi a Comunidade de Vida Canção Nova e também o grupo de oração Novo Pentecostes, que era o grupo que eu fazia essa comparação da influência que essa comunidade de vida tinha em contextos locais, né? Esse grupo de oração era sediado na Diocese de São Carlos, na cidade de Araraquara. Mas teve também um grupo no exterior que eu acompanhei para fazer essa comparação mais distanciada, que foi o grupo Plenitude, em Paris, no período que eu fiz lá o meu estágio de doutorado, né? E que eu também tive a oportunidade de fazer trabalho de campo e comparar um pouco com o contexto brasileiro. E 3 figuras importantes da pesquisa, né, que contextualizam um pouco esse cenário: o Monsenhor Jonas Abib, o Dunga, que era o idealizador do PHN, né, que foi o foco um pouco, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, da pesquisa, e o Claudinei, que era essa liderança jovem, local, que era muito influenciado por essa perspectiva da Canção Nova e do PHN. Mas eu paro por aqui, a gente segue na próxima questão. Só ativa seu microfone, Carmen. A gente agradece essa questão porque ela coloca a gente que está aqui acompanhando nesse contexto do início dos anos 2000, né? E ajuda a gente a entender a obra. Seria interessante se vocês pudessem também aqui colocar qual era a pergunta, qual era a tese que marcou essa pesquisa a partir desse contexto em que vocês estavam
que nós estávamos vivendo e que vocês estavam pesquisando, né? Que tese era essa que vocês traziam para essa pesquisa e depois futuramente para publicação, né? A Brenda poderia começar, Brenda? Eu acho que é isso. Eu gostaria de colocar para vocês, primeiro, que a tese do livro Catolicismo Midiático, que é o que nós estamos discutindo aqui, ela pressupõe outra tese, que era outro livro que eu trabalhei, que trazia a tese das mudanças profundas no catolicismo na década dos anos 90 no Brasil. Este outro livro é Renovação Carismática Católica, Origens, Mudanças e Tendências, que já está por várias edições, porque se constituiu em um estudo que recolhe teórica, analítica e empiricamente todo o material que se tinha disponível na época sobre a renovação carismática. Então, a tese deste primeiro livro, ela prepara a segunda tese, pois a renovação carismática, ela vai ter como pressuposto que ela traz, de certa maneira, uma nova maneira de olhar espiritual, política e religiosamente o cristianismo dentro do catolicismo. Então, ela traz a renovação carismática no final dos anos 60, ela retoma, de certa maneira, o poder simbólico e efetivo que poderia ter a incidência dentro da espiritualidade católica do Espírito Santo, e ela se soma a um movimento mundial de pentecostalização do cristianismo. Quando eu fiz esta primeira pesquisa da renovação carismática, aí eu trabalhei como que ela estava internamente configurada, e um elemento que saía à vista desta tese era que a renovação carismática trabalhava em 3 P's. Trabalhava em um P organizativo interno, e aí eu discuti como ela se organizava internamente, como isso se constituía uma interface com o catolicismo e a institucionalidade do catolicismo. Tinha outro P que era a juventude, que o Flávio muito bem recolhe, e a juventude no seu campo de trabalho com os jovens, mas também a incorporação de tecnologias para trabalhar os meios de comunicação. E outro eixo que ela tinha, que esse era analítica e epistemologicamente retirado dos estudos acadêmicos, era a sua presença política. Quando eu fecho esta primeira pesquisa, se abre uma nova pesquisa, que é o fruto do doutorado, que é como os meios de comunicação social e o uso interno dentro da instituição católica afetava, de certa maneira, essa nova faceta da Igreja Católica em relação à sua relação com os meios de comunicação. Então, eu peguei esse P dos 3 que tinha na pesquisa anterior e me aprofundei neles. Aí eu pego o contexto dos anos 2000, trabalho com a seguinte hipótese: que é o novo dentro da renovação carismática que faz com que a igreja tenha uma nova visibilidade a partir de sua experiência de trabalho com os meios de comunicação. E então, na verdade, a gente vai observar que existe, isso que muito bem o Flávio colocou anteriormente, que existe um novo nicho, um novo perfil dentro da Igreja Católica, que é a emergência de um setor especializado, teologicamente falando, eclesiologicamente falando, vocacionado para trabalhar com os meios de comunicação. E quando a gente se aprofunda em essa relação meio de comunicação, institucionalidade, catolicismo, a gente se vai deparar com os padres cantores. E então, os padres cantores dos anos 1995, que é o marco zero que a gente pode colocar como sendo o input
o start da Igreja Católica a assumir a mídia religiosa como parte de seu desenvolvimento e de diálogo com o mundo, e nos anos 2000 nós já temos toda uma constelação de pessoas que trabalham com meios de comunicação social e nas suas interfaces muito iniciais, que seria na sua fase dos meios de comunicação digital, que o máximo que chegava era a um insight de trabalho que hoje chamaríamos de streaming, mas na época era muito incipiente. Qual que era a força destes padres cantores? A sua força era um diálogo institucional, e quando eu falo institucional, não é uma instituição orgânica, e sim institucional enquanto levar as pautas e o projeto da Igreja Católica oficial para os meios de comunicação social, e uma interface com públicos definidos. E então nós vamos ter o padre Marcelo Rossi como uma âncora, o padre Fábio de Mello como outra âncora, e uma constelação de padres que, ao longo dos anos 2000, 2010, se consolidam como sacerdotes que trabalham especificamente com a mídia. E isto é fundamental para entender que o catolicismo entra de cheio com o uso da mídia como projeto de evangelização, e será segmentado segundo a classe social. A minha tese, que dá fruto a este livro, ela vai se centrar em uma figura que na época de 1997 ao ano 2005, mais ou menos, fica em alta, que seria o padre Marcelo Rossi. E ele será, academicamente, e enquanto a pesquisa, a gente chama o estudo de caso. O meu estudo de caso será o padre Marcelo Rossi, a partir do qual eu desdobro essas interações. Então, a tese seria qual é a novidade que o catolicismo tem quando grupos da renovação carismática assumem como vocação, isto é, trabalho full-time, e nos meios de comunicação social como meio de evangelização. Diante dessa tese, eu me fiz a pergunta: e qual é o papel dos padres cantores? E a pesquisa desenvolve todo esse contexto, e também, como Flávio, eu me vou debruçar nas novas comunidades católicas, que será um terceiro livro que aparecerá por aí, essas comunidades católicas que darão suporte a estes padres cantores, mas estes padres cantores se convertem em um extrato especial, porque não serão só aqueles que vão trabalhar com a renovação carismática. Haverá uma constelação de sacerdotes diocesanos e sacerdotes religiosos que vão trabalhar. E a pergunta também que guia esta discussão seria: qual é a inflexão que trazem para o catolicismo? E então aí a gente discute, e isso a gente só lê a posteriori, e Flávio, que orienta alunos em pesquisa, e eu também, sabemos que a leitura é só quando a gente termina o livro, quando a gente termina a pesquisa, e quando anos depois volta a pensar sobre ela. A categoria que ajudou a articular essa mudança radical da Igreja Católica brasileira, que depois a gente encontra isso em toda a América Latina, com a sua presença dos padres cantores, essa mudança a gente articulou com uma categoria que dá nome ao livro, Catolicismo Midiático. E ela se convirtiu em uma categoria analítica. Por quê? Porque ela vai falar catolicismo midiático é a interface de uma instituição milenar, como a Igreja Católica, com a modernidade e a modernização da Igreja Católica na sua linguagem através dos meios de comunicação social. Tendo isso claro, o catolicismo midiático é uma categoria que articula analiticamente a teses, as mudanças do catolicismo e o trabalho de caso, os padres cantores, e o foco, o padre Marcelo Rossi, que se constituíram na grande constelação para pensar o que seria esse catolicismo diante dos meios de comunicação.
Muito obrigada, Brenda. E vamos escutar o Flávio, então, para apresentar qual é a tese que está ali naquele contexto da sua pesquisa, Flávio. Tá bom, obrigado, Carmen. Bem, o meu tema era entender um pouco essa relação do que eu chamava de pentecostalismo católico, né, com a sua juventude, ou seja, os católicos carismáticos, a relação com a juventude. Eu queria, na verdade, identificar algo assim que é um pouco clássico no campo das ciências sociais da religião, né? Entender um pouco os meios, né, utilizados pelo carismatismo católico para atrair jovens. Né? Esse era meu interesse, né? Como que se faz esse proselitismo, né, essencialmente. Eu tinha um problema sociológico, né, que eu procurei desenvolver ao longo da tese, que está no livro, né, que entender como que os mecanismos de formação religiosas oferecidos na Canção Nova para a juventude especificamente, eles respaldavam as dificuldades enfrentadas por esses jovens na sociedade. E foi aí que eu fiquei interessadíssimo, né, no meu trabalho de campo, que durou, na verdade, o trabalho de campo durou em torno de 5 anos, porque eu comecei um pouco antes de entrar no doutorado. Eu comecei ele, enfim, final de 2004 e fiz trabalho de campo até final de 2009, né? E o que eu queria entender era um pouco isso, assim, me interessava em saber como que era a atração, como que um grupo de oração carismático, uma comunidade de vida carismática atraía esses jovens, né? E como se dava o processo de permanência. E foi aí que eu, enfim, me enveredei para uma discussão sociológica baseada na sociologia compreensiva, para pensar isso, né? Essa igreja, essa religião, né? Essa religiosidade enquanto refúgio, que na verdade era isso, né? A comunidade de vida era um refúgio para essa juventude diante de uma modernidade instável, de uma realidade social instável para ele. Ou seja, uma instituição que dava ancoradouro seguro, ou como diria o Weber, né? Trabalha muito numa perspectiva de construção de uma teodiceia, ou como diria Bourdieu, de uma socio-odisseia, que traz um conforto para esse indivíduo. Mas no caso específico do carismatismo católico, daí minha incursão de campo focou muito em um dos movimentos, né, carismáticos para jovem, que era o PHN, que é o Por Hoje Não Vou Mais Pecar, enfim, um projeto social, um projeto evangelizador da Canção Nova, dessa comunidade de vida, né, carismática. Mas, enfim, havia um preço, né, para esse processo, que era, enfim, de certa forma, abrir mão de grande parte do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de tomar decisões na sua vida, né? Mas isso foi interessante de ser observado, porque ainda na referência da sociologia compreensiva, eu percebi muito a disputa entre as esferas sociais e a esfera religiosa, principalmente a disputa entre a esfera erótica e a esfera religiosa, né? Em que o jovem inicialmente era convidado a abrir mão, enfim, da sua capacidade de decisão dentro dessa esfera dessa esfera erótica, ou seja, abrir mão da sua sexualidade ativa, em troca, enfim, desse ancoradouro seguro oferecido pela religião. E nesse sentido eu fui tentando entender um pouquinho, né, tentando trazer respostas para a pergunta de quem eram então esses jovens carismáticos, né? Como que eles eram atraídos? E um dos elementos fundamentais tem a ver um pouco com essa lógica, né? Enfim, desse mundo moderno estável, ou seja, esse jovem que adere, que é atraído para o movimento, Canção Novistas, enfim, do PHN, por exemplo, esse jovem, de certa forma, é insatisfeito com o mundo, né? É um jovem preocupado em pensar um outro projeto de vida que tem essa conexão com, enfim, né, com Deus, com o ser superior, com o sobrenatural, né? E é por isso que passa muito por essa experiência da conversão. Em geral, os testemunhos que eu encontrei no campo, que a gente encontra em geral, né, apresenta um antes e o depois, né? E esse antes, em geral, é sempre visto de forma depreciativa por esse jovem que está convertido a esse catolicismo carismático, né? Então foram vários depoimentos que mostraram isso. Por exemplo, de uma jovem que não via mais sentido, por exemplo, no flerte.
né, aquela coisa comum entre jovens, principalmente, não só entre jovens, né, mas o flerte da saída da atividade social, enfim, das baladas, por exemplo. E um dos testemunhos dela dizia isso: olha, eu não vejo mais sentido em flertar. Né? Então, um jovem me disse, por exemplo, né, abre aspas, antes eu não era nada, mas hoje eu sou católico praticante com muito orgulho. Foi um dos depoimentos que eu recolhi, enfim, nas entrevistas que eu fiz. Então, você tem essa lógica do renascimento, né? Daquele indivíduo que vivia, enfim, num contexto de insegurança, muito pautado pela lógica das drogas, enfim, condições de precariedade social, seja do ponto de vista econômico, mas também cultural, e também muito afetivo, emocional, que acabava trazendo, enfim, aderindo, levando esses jovens para adesão a essa perspectiva religiosa. Mas o que eu fui percebendo também, e daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais disso, é que essa adesão ela era, em geral, muito provisória. Né? Havia um processo de rotatividade muito grande dessa juventude no grupo, por exemplo, que eu acompanhei durante 5 anos, esse grupo local, que eu fazia essa comparação da influência da Canção Nova com relação aos grupos locais. Mas eu paro por aqui para a gente seguir nas perguntas, as próximas perguntas, viu, Carmen? É muito interessante vocês trazerem essas teses, essas perguntas dessa realidade, e nesse contexto dos anos 2000, eu estava vivendo na CNBB como assessora, na Conferência Nacional dos Bispos, como assessora e acompanhando a juventude, e vocês colocando isso, eu percebia, e é uma questão que me acompanha até hoje, assim, como que naqueles anos, esses anos da pesquisa de vocês, como é que a gente teve mudanças significativas no jeito da igreja ser no Brasil. E naquele momento era um momento de muitas tensões. E você trazia, Flávio, essa questão, por exemplo, da disputa dos jovens, né? Quem mais atrai os jovens para a igreja? Esse modelo dessa pastoral, desse jeito de fazer, ou esse modelo mais midiático, que atende mais a juventude, seja nessa perspectiva do controle, ou seja nessa perspectiva do avanço, né? Que a gente que estava na prática sentia essa tensão, né, dentro da igreja. É muito legal, é muito importante, eu acho, o livro trazer essas teses para a gente também, que viveu esse momento de prática, poder entender, né? Então, diante dessa questão importante do contexto, da pergunta, da tese, a gente podia escutar vocês para dizer assim, e hoje, passado 10 anos, como é que vocês percebem as alterações nesse contexto? O que mudou? Se a gente pudesse fazer uma pergunta, o que mudou de lá para cá? Né? O que acentuou? O que firmou? Sei lá, acho que análise vocês podem produzir para a gente poder entender essas mudanças nesse contexto. Posso começar, Carmen? Pode. Muito bom, Brenda. Eu acho interessante, Carmen, você fazer essa pergunta, porque ela nos coloca diretamente no avanço destas teses, não? Eu diria que 2 mudanças eu registro, que certamente vai completar o Flávio. A primeira mudança tecnológica e a segunda dentro da Igreja Católica, internamente. E, bom, na verdade seriam 3, politicamente. Mas, tecnologicamente, entramos na era digital, o que não estava contemplado na tese anterior, a profusão de redes sociais com estruturação da vida social, da vida pessoal, criando novas interações que mudam pela interatividade, pela desterritorialização e a simultaneidade que traz uma comunicação online. E mais recentemente, nos últimos 5 anos, a comunicação simultânea que se produz
e os conteúdos que se produzem e a possibilidade de produzir conteúdos digitais via aplicativos. Isso muda radicalmente as formas de comunicação, mas, sobretudo, as formas intersubjetivas de vivenciar a experiência religiosa, que, ao final, também a gente faz estes estudos de caso, já discutindo o que muda na experiência religiosa, e, neste caso, seria dentro do catolicismo, e dentro do catolicismo, setores especiais que vão configurar este catolicismo. Eu diria também que internamente dentro da Igreja Católica mudam a maneira de serem abordados os grupos dentro da Igreja Católica. A gente começa a ter nos últimos 10 anos, mas sobretudo nos últimos 5 anos, uma visualização de uma divisão bipolar do catolicismo, centrada nos grupos conservadores e nos grupos progressistas. Isso estava presente já nas décadas anteriores. Isso não é novo. O que é novo é o acirramento dos grupos conservadores que se constituem ultraconservadores. E com estes avanços, este avanço interno da tecnologia, nós vamos observar que o empoderamento de grupos que até pouco tempo atrás não se identificavam como católicos evangelizadores, e no contexto das redes sociais e da produção por aplicativos, também começa a exigir uma confessionalidade explícita. Se décadas anteriores a gente podia ler "eu sou católico, eu sou feliz", isto, definitivamente, esta confessionalidade, este elemento identitário, em este momento, ele se torna um elemento central de divisão de águas internamente dentro do catolicismo para opções políticas, sobretudo a partir de 2018. Também há outro movimento interno na Igreja Católica, que estes grupos, e junto com outros grupos que se mobilizam em torno da Igreja Católica, as pastorais, os grupos de diversos movimentos internos da Igreja, movimentos eclesiais, eles fogem pelo tipo de plataformas, pelo tipo de conteúdo, pelo tipo de material que eles produzem, fogem completamente do controle institucional. Pois basta ter acesso às plataformas gratuitas, ter um mínimo de expertise tecnológica para publicizar sua compreensão do que é catolicismo e de como vivenciá-lo. E isso definitivamente muda o perfil do que nós estamos discutindo hoje no uso da comunicação, e neste caso comunicação digital, dentro do catolicismo. E a diversidade de grupos que trabalham a partir de ferramentas tecnológicas, apresentando sua compreensão e vivência religiosa do que eles consideram ser o catolicismo. Eu diria mais ou menos que este seria o contexto na minha leitura que faz essa inflexão do que muda dos anos 90, 2010, ao que muda mais recentemente e que estará presente em este momento e nas pesquisas que a gente está trabalhando. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente das mudanças da Canção Nova e do PHN, porque acho que a Brenda traz um contexto bem interessante do catolicismo em geral, e acho que é legal eu trazer agora um pouquinho esse específico, né, de uma parte desse catolicismo que a Canção Nova representa, né, esse catolicismo carismático, midiático também, né, Brenda, porque a Canção Nova, enfim, o Giuliano Pláceres, né, que estuda muito TV católica, tem falado aí nesse crescimento do tamanho, por exemplo, da TV Canção Nova, em comparação com a Rede Vida, né, que tem o canal também mais conhecido, mais estruturado, mas como nos últimos anos a Canção Nova se estruturou em termos de estrutura mesmo física, mas também de audiência, né? E duas mudanças interessantes que envolvem a Canção Nova e o PHN, que são aqui o coração aqui do livro, né?
Bem, com relação à Canção Nova, gente, é esse distanciamento do Vaticano. Inclusive, há textos posteriores, por exemplo, texto que eu publiquei junto com o Périx Andrade, que fala um pouco disso, desse distanciamento da Canção Nova desde da chegada de Francisco. Né? Porque, principalmente o papado de João Paulo II, havia uma relação muito próxima, né? A Canção Nova recebeu o título pontifício, você tem uma relação também muito próxima com o Papa Bento XVI. Daí, quando em 2013 chega Francisco, é um outro perfil de papado. Então, toda aquela aproximação, todo aquele discurso e também toda aquela aproximação concreta da Canção Nova, ela vai, enfim, ela se reconfigura nesses últimos 8, 9 anos. Inclusive com grupos internos que depois se distanciam da Canção Nova, que pressionam a comunidade para esse distanciamento. Um deles, que a gente retrata em um texto, eu e Péricles, é o Acorda Canção Nova, né? Que era um grupo, enfim, poderíamos dizer, a mais à direita, né, da Canção Nova, que tensionava a Canção Nova com essa relação, né, que a Canção Nova tinha com o Vaticano, e exigindo um certo distanciamento maior do que já havia tido, né, com relação ao Papa que estava, enfim, em evidência. E é interessante tratar disso, né, porque depois da publicação do livro, logo em seguida na verdade, quando foi publicado o livro, eu já tinha chegado aqui em Goiânia para trabalhar na Universidade Federal de Goiás, e foi quando eu comecei as pesquisas de iniciação científica, onde a gente pesquisou muito grupo de oração e grupo de oração universitário aqui em Goiás, né? Mas teve uma dissertação, a Bruna inclusive está aqui nos assistindo, que a Bruna defendeu, né? A Bruna Dias Cardoso, falando de um grupo de oração, de uma paróquia aqui de Goiás, e mostrando como, e isso já no contexto de Francisco, mostrando como a figura de João Paulo II ainda era forte para aquela comunidade e principalmente para aquele grupo de oração, evidenciando ainda a presença significativa de um Papa que já, enfim, né, que já não é mais Papa, mas que tem ainda uma presença forte nos grupos carismáticos, nos grupos de oração. E isso também incide muito na Canção Nova. Então, uma primeira mudança aí que pode ser detectada, né, desde a publicação do livro, é esse distanciamento com relação ao Vaticano. Uma outra mudança mais específica tem a ver com o PHN, né, gente? Porque, enfim, a liderança primordial do PHN era o Dunga conhecido nacionalmente, latino-americano, né? O Dunga já era uma liderança latino-americana, assim como é a Carmen Lúcia entre as pastorais da juventude, né? Você vai no Chile lá e procura uma pastoral da juventude, o pessoal já sabe quem é a Carmen, vai para o México e já conhece a Carmen. O Dunga era isso também, né? O Dunga, você vai para grupo de oração na América Latina, as pessoas sabem quem é o Dunga. A grande questão é que o Dunga ele se divorciou da Canção Nova nos últimos anos. Ele não é mais da Canção Nova e ele não é mais ele que, enfim, começou o PHN, né? Ele que idealizou o PHN, ele que deu início a todo o processo e ficou, enfim, anos e anos à frente do PHN, não é mais a liderança primordial do PHN. Hoje o Dunga está, por exemplo, na Rede Vida, ele faz um programa na Rede Vida de sexta-feira à noite, para quem tiver interesse em ver o Dunga, né, é o programa Acredite, que o Dunga faz. Então, esse divórcio, né, reconfigurou, de certa forma, o PHN. Porque, por exemplo, a pessoa que apresenta o programa de TV chamado PHN, também na Canção Nova, enfim, não tem o carisma, né, que o Dunga tinha, e isso nos leva a pensar, enfim, uma questão que a Cecília, né, Brenda, nos coloca muito, né, como que fica, enfim, como é a continuidade das comunidades de vida após a saída, a morte, o distanciamento das suas lideranças. E isso pode ser observado, por exemplo, no caso do PHN nesse momento. É um bom tema de pesquisa aí para quem tem interesse em seguir nesse caminho que a gente está abrindo aí para entender esse catolicismo carismático e midiático. O princípio era isso. É interessante essa reflexão de vocês, porque como a gente está vivendo um contexto de muito ódio, desse acirramento na política, a gente pode perguntar qual é o papel da religião para fortalecer
esses grupos tão acirrados hoje, né? Que está por detrás desse caminho que foi feito pela religião? Que influência tem a política na religião e a religião na política, ou na economia, se a gente pensar no conjunto da sociedade, né? Tem muitas perguntas, essas reflexões que vocês trazem produzem muitas perguntas, inclusive para novas pesquisas, né? Como o nosso tempo está avançado, eu quero fazer duas perguntas em uma, para que vocês possam comentar e depois abrir para uma ou outra pergunta, né, para a gente poder encerrar e não ficar muito longo, né, essa nossa conversa. Então, a gente se pergunta, por exemplo, que instituições que continuam válidas hoje, pensando nesse contexto desse estudo de vocês. E o que tem sido pesquisado atualmente nesse contexto do catolicismo? Você pode começar para a gente, Brenda? Isso, eu compreendo que são as intuições, não? Mas que as instituições. Seria que intuições a gente continua tendo válidas, não? Bom, eu, Carmen, vou fazer duas em uma, como você propõe, até para a gente. O mais importante é escutar o que as pessoas estariam interessadas em saber ou entrarmos em um diálogo aqui, não? Eu diria que, para mim, continuam três intuições fundamentais válidas, que é o que realmente costura qualquer trabalho científico, não? A primeira intuição seria de corte analítico e teórico. O lugar do catolicismo na sociedade contemporânea que não se reduz à presença pública institucional. Ou seja, não se reduz à compreensão do Papa e o Papado, do clero e sua interação com os fiéis, que não se reduz unicamente aos grupos estruturados internamente. Mas aquela intuição que tenta compreender o catolicismo como grande movimento que dentro da cultura contemporânea e da sociedade, ele é expressão de uma forma de ver e experimentar o mundo a partir de uma chave religiosa cristã. E quais são suas interações no campo religioso com outras religiões dentro do próprio cristianismo e dentro dos múltiplos catolicismos que se tem. Então, para mim, essa é a primeira intuição válida para que continuar estudando catolicismo. E também recuperar que o catolicismo, como estudo acadêmico, ele retoma seu lugar de elemento primordial após quase 3 décadas dele ter sido desfocado nos estudos acadêmicos, quando se tem uma superação de um evangelicocentrismo hoje, que todo a gente mesmo faz nossas análises a partir dos evangélicos, ou quando se teve a proliferação de estudos sobre as religiões de matriz africana, ou quando indiretamente se tem outros grupos minoritários, que seria espiritismo, que seria islamismo, judaísmo, nós vemos que o lugar do catolicismo como matriz de estudo nos estudos da sociologia da religião, eles ficaram em baixa. Essa seria a expressão que a gente colocaria. E nós podemos ver que, dada a conjuntura que Carmen estava colocando, a gente está retomando o lugar do catolicismo como força social em um momento chave de problemática religiosa diante de um contexto político aonde o vetor religioso é fundamental e aonde o vetor cristianismo se tornou o foco da compreensão da sociedade brasileira e seu momento sociopolítico hoje. Então, essa é a primeira intuição que eu acho que continua válida. A segunda intuição é observar como os fiéis,
a instituição católica e os movimentos internos do catolicismo reagem diante do que está acontecendo, que diríamos dentro do próprio catolicismo, a polarização acirrada que vive o catolicismo hoje diante da emergência de grupos ultraconservadores, baseados na defesa da ortodoxia, baseados em uma comunicação, diríamos, apologética e ataques sistemáticos à institucionalidade e à sua autoridade. Estes grupos extremamente atuantes nas mídias religiosas se constituem hoje também uma das preocupações de análise. Não sei se Flávio concorda comigo, mas já estamos começando a ter a produção de trabalhos acadêmicos em torno de grupos conservadores, de militância conservadora na área política, as diputadas federais católico-conservadoras, qual é sua atuação junto a grupos apoiadores do atual governo. Nós também temos a grande pergunta de qual é o lugar destes grupos dentro do cenário político, não? E com isso, eu gostaria de retomar aquilo que a gente já colocou aqui na nossa tela, e é como existe já uma série de questões em torno a este material que a gente está produzindo, como eu falava no início, como a gente tem produzido materiais que nos ajudam a compreender o papel do catolicismo nas direitas cristãs, a grande problemática da ideologia de gênero na América Latina e no Brasil, e como o seu impacto na última observação de Carmen, como a religião pode trabalhar diminuindo a temperatura das oposições ideológicas dentro das famílias, dentro dos grupos da igreja, dentro do próprio catolicismo. Temos já uma série de materiais que nos ajudam a compreender como o catolicismo pode ser trabalhado nas narrativas neoconservadoras, e o elemento fundamental, que seria a emoção, é colocada em questão. Quais são essas discursivas que o catolicismo hoje entra em evidência nas suas discussões políticas, nas suas apresentações de uma defesa de outros da agenda democrática pró-direitos, ou de agendas contra direitos nos processos que nós estamos trabalhando, e como definitivamente os processos de neoconservadorismo e neo-ultraconservadorismo na Igreja Católica, eles têm que ser analisados, eles têm que ser questionados, eles têm que ser colocados dentro da chave da compreensão do papel que a religião tem na sociedade contemporânea brasileira e como ela se constitui em um eixo fundamental da compreensão das relações sociais, ou ela se constitui em um eixo que, através de vários mecanismos jurídicos, legislativos e, diríamos, executivos, através da grande discussão do papel de uma nação cristã, nós, no século XX, no início do século XX, a grande discussão era que é essa Igreja Nacional chamada chamada o país, a nação católica cristã era o Brasil. Um século depois, a gente está discutindo que nação cristã é esta e como o catolicismo entra em essa nova configuração da compreensão do Brasil entendido como uma nação cristã, quando a liderança fica por parte de lideranças parlamentares, midiáticas e pastorais que se constituem em um motor dessa nova nação cristã, que não é a nação
católica. E é interessante observar como o catolicismo trabalha essas questões. E aqui, se vocês me permitem, e eu encerro a pergunta, Carmen, com outra questão. Eu gostaria de colocar para vocês que nós estamos em esta semana, 2 semanas atrás, lançamos um livro, que é um livro sobre o novo clero brasileiro. Deixa um segundinho que eu vou pegar aqui nesta estante, porque eu não tenho ele aqui. Ah, perfeito. Obrigada, querido. Muito obrigada. É o livro que está apresentando o Flávio. Ele nos traz também uma nova discussão. Que novo clero? Qual é o rosto desse novo clero? Esse livro foi lançado pela Voces, e ele traz, de certa maneira, a grande pergunta: como se localiza a Igreja Católica dentro deste novo contexto? E seus quadros de reprodução da tradição, da compreensão do que significa ser católico, da compreensão do que significa o catolicismo contemporâneo, também está presente na compreensão que este clero tem de sociedade, de visão de mundo, de projeto de igreja. E é muito interessante observar o alinhamento destes padres com esse conservadorismo e com esse cristianismo pentecostalizado na rota na qual ele se encontra. É isso mais ou menos que eu poderia contribuir e podemos entrar na discussão. Bem, eu vou seguir agora nessa entoada. Acho que a gente sem combinar, combinou bem, né, Brenda? Porque você está trazendo um contexto mais geral e eu estou especificando aqui na questão da canção nova, do PHN. Então, eu vou continuar nessa linha, né, para, enfim, responder um pouco essa pergunta, né? Quais são as intuições que continuam válidas, né, da pesquisa? Uma delas diz respeito a esse olhar, muitas vezes, aparente, né, que nós temos do catolicismo, muitas vezes válida, né? É uma ideia, inclusive, que foi muito difundida pelo Perucci, essa ideia de que o catolicismo exige muito do clero, né, exige muito do clero e pouquíssimo dos leigos. Né? Bem, o Perucci falou isso muito, né, nos anos 2000, enfim. Pode até ser verdade, mas no caso carismático, eles mudaram esse contexto, né? Porque o próprio cenário que eu estudei do PHN, há uma exigência enorme para esses leigos jovens. Há uma exigência enorme para eles, né? No ponto de vista de imposição de regras morais rígidas, né? Para indivíduos que são adeptos comuns, que não são freiras, que não são monges, que não são padres, sacerdotes, diáconos. Um jovem leigo, canção novista, um jovem leigo PHN, um jovem leigo que frequenta um grupo de oração universitário. Né? No entanto, como eu disse, é um tipo de religiosidade meio que de clientela, porque há muita rotatividade dos jovens. Isso eu observei durante a pesquisa. Né? Então, o grupo que eu pesquisei, inclusive eu fiz, né, baseado na perspectiva do tipo ideal do Weber, o processo de entrada, permanência e saída, né, o tipo ideal dessa passagem rotativa do jovem. Eu conversava com os jovens e eu perguntava quanto tempo você frequenta o grupo. Então, a resposta em geral era em meses. Né? Poucos falavam, eu estou aqui há 1 ano, né, com exceção de algumas lideranças, 1 ano, 2. Né? Então, isso é algo que se mantém, né, no processo. Né? Essa lógica da imposição de regras morais rígidas e, ao mesmo tempo, de uma religião de clientela com muita rotatividade. Né? Uma outra coisa importante que se mantém, do meu ponto de vista, é essa perspectiva de um projeto de vida novo, né, vinculado, né, a um produto de bem de salvação que é oferecido pela Canção Nova e pelo PHN, mas que você, ao adquirir esse produto, né, ao comprar esse produto, enfim, ter a aquisição desse produto, você precisa radicalmente abandonar o mundo no qual você estava inserido. Né? Então, nesse sentido, é exigido muito do jovem que ele seja ordeiro, obediente, e que ele siga fundamentalmente os preceitos da liderança da comunidade. Né?
Então, enfim, é uma obediência que se traduz na prática ao segmento, muitas vezes assim, acrítico, né, da orientação do líder carismático, né? Então isso também se mantém. E se mantém também uma opção preferencial pela castidade. Isso é algo, principalmente no PHN, é o principal tema, né? Você vai para os acampamentos, inclusive os acampamentos continuam esse ano, mesmo na pandemia, teve acampamento, ele sempre acontece em julho, é um acampamento de quase uma semana, ele é presencial. Esse ano teve atividades virtuais, mas ele enfim, tem momentos presenciais também lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E eu já tive a oportunidade de participar de alguns acampamentos, né, durante a pesquisa. E o tema da santidade, ele é sempre muito forte, né? Essa opção preferencial pela santidade também se mantém. E se mantém num discurso que envolve o tripé oração, formação e missão, né? Sempre focado em defesa de temas moralistas, né, temas morais, numa perspectiva de que você vive numa sociedade que é depravada, maliciosa, né? O Dunga disse uma vez, né? Os dias são maus, a maldade está no mundo, né? O padre Paulo Ricardo, que é uma referência importante para o PHN, né? Ele vai dizer, olha, o mundo enfim, a juventude no mundo é uma juventude revoltada, mas é revoltada porque a expectativa que esse jovem tem do mundo é uma expectativa errada, né? Então, enfim, tem sempre um estilo proibitivo que acaba sendo imposto a esse jovem que adere a esse bem de salvação, em princípio. E esses elementos são elementos que se mantêm na lógica de evangelização do PHN, mesmo com a saída do Dunga, porque, na verdade, você tem uma estrutura ali, né? Na Canção Nova, permeada por essa lógica, como bem disse a Brenda, de um catolicismo pentecostalizado, que, enfim, tende a se transformar, já tem se transformado, né, Brenda, com esse processo de aproximação com as tradições judaicas, né? Você está envolvida em uma pesquisa internacional sobre isso, e com certeza nós vamos ter novidades com relação, de análise, né, com relação a esse cenário que a gente já percebe que tem se transformado nos últimos anos. Eu acho, Brenda, que a Carmen caiu, mas tem duas questões aqui do chat que foram colocadas que eu acho que a gente poderia responder para responder e já terminar, porque o seu tempo tá acabando, você tem atividade mais tarde e a gente tinha previsto 1 hora, né? Já passou um pouco de 1 hora. Então, eu poderia colocar essa questão para você, você responde, eu respondo e a gente finaliza? Tá bom, então vamos lá, deixa eu ver se tem mais questões aqui. Aqui, ó, vamos lá, eu vou trazer as questões para você, tá, Brenda? A primeira é do Stephen Hobbes, que ele vai perguntar que problemas podem ser observados nessa questão que envolve as forças midiáticas religiosas. O Marcos colocou aí por escrito, não sei se está vendo aí, né? E a outra questão é da Lídia, ela está perguntando, professora Brenda, poderia, por favor, comentar um pouco mais sobre o debate em torno de gênero nos setores ultraconservadores do catolicismo atualmente? Essas duas questões para você. Só abre seu microfone, por favor. Então, vou começar pela mais fácil e mais rápida. Lídia, eu acho que, bom, forma parte de meu trabalho de pesquisa atual, trabalhar as questões de gênero e focada também nas questões do ultraconservadorismo. É uma da linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Eu te posso sugerir, eu sei que não é uma resposta, mas eu te posso sugerir todo este material que a gente tem trabalhado, eu não sei se você me está acompanhando na tela, mas a gente tem trabalhado muitíssimo, muitíssimo, como dentro destes grupos ultraconservadores, as questões de gênero são o pivô, e a discussão que centra a atenção. Eu estou agora publicando, já estamos mandando para a revista e daqui a pouco vai sair publicado, como os grupos ultraconservadores, sobretudo o grupo do Rio de Janeiro, Dom Bosco, o Centro Dom Bosco,
ele trabalha com uma lógica que se une a grandes processos de desdemocratização. E então, está saindo agora esse artigo, que eu estou trabalhando com uma cientista política, e é observar como o fato, que você lembrará muito bem se você acompanha o catolicismo, e no início do ano, a campanha da fraternidade, ela teve um ataque maciço por parte dos grupos ultraconservadores. E eles levantam uma tese que é muito fértil, que é como se atenta contra a integralidade da doutrina da Igreja Católica sobre as questões dos direitos reprodutivos. Então, em esse sentido, quando a gente trabalha os setores conservadores atualmente ultraconservadores, eu só te posso dizer, até se você tem interesse, em algum outro momento eu te passo o link. Eu na aula de pós-graduação da Unicamp, do Departamento de Antropologia, eu dei uma aula exclusivamente sobre o ultraconservadorismo católico e sobre teologia católica na questão da lei natural, que é o pivô sobre a discussão de gênero e no cristianismo, porque ela nasce no catolicismo, a grande discussão desde o século XVII sobre lei natural, mas ela se estende a todo o cristianismo quando os pentecostais assumem a bandeira da ideologia de gênero e quando esta bandeira se torna pauta de governo em 2019. Há por trás todos os pressupostos doutrinais e teológicos que faz da ideologia de gênero um grande problema para a Igreja Católica, mas um terrível problema para os grupos ultraconservadores, levantando bandeiras que trazem sérios conflitos no campo social e nos recursos e nos dispositivos democráticos. Lídia, sou consciente que eu não te estou respondendo, apenas te estou dizendo que isso seria tema de outra live, seria tema de um curso para a gente discutir. Mas existe este material que está disponível aqui está aqui presente no LAR e que nós temos postado todas essas discussões e que te vai ajudar muito se você querer continuar aprofundando. Sobretudo, te coloco aqui, estou terminando, Flávio, te coloco aqui a grande discussão que se deu em torno a... Deixa te mostrar, este debate te vai ajudar muito. Católicas pelo direito a decidir. Qual foi a repercussão, qual que é a repercussão da disputa, da grande disputa, a grande disputa judiciária com estes grupos ultraconservadores. E aqui você tem um material riquíssimo para discutir esse posicionamento. E eu acho que tinha outra pergunta, não tinha? Mas era sobre... o senhor Stephens Hall. O problema, como podem ser observados nessa questão que envolve as forças midiáticas religiosas. Que problemas? Eu acho que a gente, analiticamente, mais que ver problemas, seria quais são os dispositivos que eles utilizam para que isto se constitua um problema dependendo a que grupo se atinge. Mas, na verdade, nós estamos trabalhando com uma cultura midiática, que agora seria uma cultura digital, que agora nós estaríamos discutindo uma ambiência digital. Isto é uma nova configuração da subjetividade a partir dos dispositivos e as tecnologias de aplicativo. E quais são os problemas que estas tecnologias trazem e como os grupos dentro, imagino que o senhor me está perguntando a partir da questão do catolicismo, como estes grupos se enfrentam internamente a partir de suas concepções ideológicas sobre a concepção de igreja, sobre a concepção de política e sobre a concepção de qual é o papel do fiel e da religião em esta interação social, cultural e política que a religião tem.
Então, mais que eu definir quais são os problemas, a pergunta seria quais são as repercussões e como isto se constitui em problema. Bem, Brenda, considerando que o nosso tempo está bem curtinho para fechar aqui, tem algumas questões que foram feitas para mim, eu vou tentar responder rapidamente, né, que a Lídia fez, a Bruna, e vou focar aqui nesse debate sobre a rotatividade, né, que eu falei aqui das esferas sociais, e daí a Bruna me pergunta, primeiro que a Lídia pergunta se isso tem a ver com essa exigência, né, ela fala dessa exigência, bem, tem essa pergunta da Lídia também sobre o bolsonarismo, mas eu vou pular porque não vai dar tempo de responder. Eu vou falar um pouco sobre o tema da rotatividade mesmo, né? Que tem a ver com essa exigência. E também já vou articular com a pergunta da Bruna, que tem a ver com a ideia das esferas. Esse é um debate que eu tenho feito mais recentemente, que ainda é baseado na perspectiva da sociologia compreensiva, né? Que o Flávio Perucci desenvolve um pouco, eu já desenvolvi também, que tem a ver com essa disputa, esfera erótica e esfera religiosa, que passa pela lógica do reencantamento, a possibilidade de reencantamento para além do reencantamento religioso, né? E nesse sentido, o Weber já deixa isso na obra dele ali, nas entrelinhas, meio que de soslaio, o próprio Perucci fala um pouco, mas também desenvolve, e no meu livro eu tento escrever um pouco sobre isso. Mas a grande questão que eu tenho visto é que, pensando na questão dos jovens, para além da própria juventude católica, o que se observa é que o mundo moderno oferece outras possibilidades de reencantamento para além do reencantamento religioso. Não só do ponto de vista do reencantamento da esfera erótica, mas, por exemplo, na própria esfera estética. Quando a gente pega as pesquisas qualitativas e quantitativas que envolvem jovens, o envolvimento de jovens com movimentos culturais é enorme. Então, você tem outras possibilidades de reencantamento no mundo moderno que atrai essa juventude e que, portanto, bota o jovem nessa disputa com a esfera religiosa. Então, a esfera religiosa está disputando o tempo todo os jovens, né, em combate, né, constante com as esferas sociais, não só a esfera erótica, mas a esfera estética, a própria esfera intelectual. Eu brinco falando sério, né, que na academia nós temos os nossos rituais, nós temos as nossas místicas, né? E isso é um elemento de reencantamento, né, que acaba atraindo muito dos jovens que estão na graduação, nas pós, né, que também envolve lógicas de reencantamento. Reencantamento pela política, pela própria economia, né, essa ideologia do empreendedorismo, né, que, enfim, envolve uma série de precarização do trabalho, mas que acaba sendo algo também que envolve uma certa lógica de reencantamento dessas juventudes. Então, a igreja hoje ela tem disputado com as esferas sociais esse reencantamento, né? E isso acaba produzindo, de certa forma, essa rotatividade. Não é a única resposta, mas é um elemento importante para entender essa presença descontínua, né, da juventude no catolicismo carismático. Mas são 6h30, então eu vou passar para a Brenda para ela se despedir e a gente encerrar por aqui. Certo. Eu não sei, Flávio, se você tem contato com a Lídia, mas eu estou postando aqui no chat dois links. Um que poderia ser o link do Lar da Unicamp, que tem um repositório imenso de materiais que a gente tem colocado. E temos também esse texto que eu publiquei com a professora Rosado Nunes, Maria José, lá no Horizontes, que é um texto que traz toda essa discussão sobre a lei natural e a grande discussão com os feminismos e a grande pedra de toque que se dá com o catolicismo. Então, eu acho que esse texto pode lhe ajudar. E qualquer coisa, se tem contato com o Flávio, a gente pode retomar algumas propostas. Flávio, querido, e todas as pessoas que nos estão escutando, eu fico muito contente de ter estado contigo, de poder estar com a Carmen, que infelizmente se despendurou aqui conosco, de estar aqui com nossos acompanhantes que têm estado aqui participando nos comentários, com Antônio, com a Bruna, com a Lídia, com o Stephen, não? O Vinícius, que nos está ajudando em todas as questões aqui, não, o Marcos, que nos está ajudando, não? Bom, enfim, com todos os que estão aqui conosco como interlocutores, muito obrigada.
E, gente, a gente está neste barco. Hoje o tema foi catolicismo, mas eu sempre falo para meus alunos na universidade e para todo mundo que está pensando. A gente tem que abrir a lente, porque a questão religiosa ela é relevante no mundo como elemento articulador das formas de pensar a experiência da religião na esfera pública. Em este momento, esse é o grande X da questão. E em este caso, a gente discutiu catolicismo. E a grande pergunta é: qual é o papel do catolicismo na esfera pública e como ele traz a sua novidade religiosa e interage com todas as questões candentes contemporâneas, a começar pela pandemia? Que catolicismo será? O pós-pandemia, que catolicismo? Qual será a face desse catolicismo? Acho que tem muita teia para a gente articular, e o tema é apaixonante. Para mim, o tema religião é apaixonante já sozinho, não digamos quando a gente vai ao trabalho de campo e começa a trabalhar teoricamente sobre ele. Flávio, muito obrigada, meu querido. É sempre ótimo estar contigo, estimulante. E você é um guerreiro, porque você vai atrás de mim mesmo que eu fuja. Muito pois obrigada. Não te deixo em paz, né, Brenda? Mas eu quero agradecer, foi muito gostoso ter esse momento, né, para reviver, rememorar um pouco os nossos trabalhos, nossas pesquisas, né, nossos livros. De fato, a gente precisa pensar a religião vivida, né, Brenda? E como ela se transforma nessa interface com a esfera pública. De fato, é o grande tema desse momento. E eu acho que, enfim, a gente segue, né, contribuindo aqui no campo das ciências sociais da religião. Então, os pesquisadores do LAR, lá na Unicamp, do NER aqui na UFG, tem muita tarefa aí pela frente, porque há muita coisa, né, para ser entendido desse cenário da religião no Brasil, na América Latina, no mundo contemporâneo em geral, né? É verdade. E deixa eu só fazer uma propaganda. O ano que vem, dia 9, 10 e 11 de agosto, teremos nossa 20ª Jornada das Ciências Sociais da Religião, que a gente chama Jornadas, que reúne todos os cientistas sociais da América Latina, são cientistas sociais da religião na América Latina, e que será de forma presencial no Rio de Janeiro, em conjunto com a Federal do Rio e com a UERJ. Então, eu já deixo esta inquietação aqui, porque até lá nós vamos ter muito, mas muito que agradecer a participação das pessoas que podem se agregar em esta discussão. Então já está agendado 8, 9 e 10 de agosto, não é isso? Espera aí que está fechado o seu microfone. 9, que será a inauguração, 10 e 11. 9, então 10 a gente e vai 11 trabalhar de agosto. 11 e 12 de agosto. Então, 3 dias intensos de muito trabalho. Já? Só no elenco temos 32 GTs que estavam previstos e que a gente vai reativar. É muita coisa, é muita coisa. Muito bom. Vai ser bem legal. Então, quem está aqui já se programa para participar. Isso. E você, pelo amor de Deus, me blinda isso, que você tem várias tarefas que já vão chegar na tua mão. Que já foram assumidas, né? Então, tá bom. Brenda, então a gente para por aqui. Obrigado. Marcos, mostra seu rostinho aqui para nós, para te agradecer aí a sua contribuição. Sem você, a live não acontece. Então, eu quero te agradecer também, né? Agradecer a Brenda e a presença de todo mundo. A Carmen, ela caiu, mas, enfim, estava aqui na intermediação. Obrigado, Marcos. Tudo de bom para você também. E, gente, boa tarde. Descansem. Tudo de bom para vocês, viu? Beijo, Brenda.